questão em análise explora nuances da lei delegada e do controle político preventivo e repressivo de constitucionalidade. Vamos fazer uma breve digressão sobre o tratamento constitucional dispensado à lei delegada e, na sequência, enfrentaremos o mérito do enunciado. Pois bem, lei delegada é a espécie normativa primária editada pelo Presidente da República após a delegação conferida pelo Congresso Nacional dentro dos termos constitucionalmente delimitados. A disciplina constitucional da lei delegada encontra-se no artigo 68. A doutrina classifica a delegação em duas espécies. Primeira, delegação típica. Consiste na hipótese em que o Congresso Nacional autoriza o presidente a editar diretamente a lei sem que haja nenhum outro momento de participação do Poder Legislativo. Efetivada a delegação pelo Poder Legislativo, todo o processo de elaboração da lei delegada típica se esgota no âmbito do Poder Legislativo, sem ulterior participação do Congresso Nacional. Segunda, delegação atípica, que consiste na hipótese em que o Congresso Nacional autoriza o presidente a editar a lei, mas determina que antes ele, o presidente, elabore um projeto de lei delegada e o submeta à apreciação do Congresso Nacional, que poderá aprovar ou rejeitar o texto em sua totalidade, que é o denominado veto legislativo. Se aprovado, será encaminhado ao presidente da República para promulgação e publicação. E se rejeitado o projeto, ele será arquivado, entrando em cena o artigo 67 da Constituição, princípio da irrepetibilidade. Com base nessas informações, já podemos responder a letra A. Os temas em análise poderão ser delegados pelo Congresso Nacional? Em caso afirmativo, por qual ato normativo? Os temas referidos são os seguintes. Primeiro, estruturação e organização da administração pública federal, incluindo criação e extinção de órgãos e entidades da administração indireta. Plenamente possível a delegação, já que essas matérias não se encontram plasmadas no elenco de matérias vedadas à delegação legislativa prevista no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição. Segundo tema, convocação de referendo sobre legalização da eutanásia e da ortotanásia. Meus caros, esse tema não poderá ser objeto de delegação. Mas por quê? Simples. O artigo 49, inciso 15 da Constituição, dispõe que é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. E o artigo 68, parágrafo 1º, por seu turno, assevera que não serão objeto de delegação de, entre outras matérias, os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Para fechar a letra A, nós precisamos responder a indagação. Qual ato normativo materializa o consentimento do Congresso Nacional? Vale dizer que efetivamente delega a atribuição ao presidente para que este edite a lei delegada. Resposta: resolução do Congresso Nacional, conforme estatuído no artigo 68, parágrafo 2º da Constituição da República. Vamos à letra B? Na hipótese de delegação típica do tema 1 e delegação atípica do tema 2, quais seriam as próximas fases? Na hipótese de delegação típica, o Congresso Nacional expede a resolução delegando ao presidente a atribuição de regular as matérias solicitadas, conforme vimos anteriormente. O presidente poderá, no caso, editar a lei delegada, promulgá-la e publicá-la no Diário Oficial da União. Conforme vimos no início, a participação do Congresso Nacional na delegação típica se exaure com a simples edição da resolução. Já na hipótese de delegação atípica, o Congresso Nacional expede a delegação e determina ao presidente a elaboração de um projeto de lei delegada. E elaborado o projeto pelo presidente, este o remeterá ao Congresso Nacional, que poderá aprovar ou rejeitar na íntegra, sem possibilidade de emendas. Na prática,
acaba se invertendo as fases do processo legislativo ordinário. É o que está previsto no artigo 68, parágrafo 3º da Constituição. Vamos à letra C? Cabe controle preventivo de constitucionalidade na hipótese? Após a promulgação e publicação das leis delegadas no Diário Oficial da União, supondo que o presidente extrapole os limites da delegação legislativa, quem poderia exercer o controle repressivo de constitucionalidade? Vejam, meus caros, controle preventivo de constitucionalidade, como sabemos, é aquele que tem por objeto uma norma ainda em sua fase de elaboração. A possibilidade de controle preventivo em relação à lei delegada pode ser visualizada em duas hipóteses. Primeira, na delegação típica e atípica. Suponha que esteja tramitando um projeto de resolução que tenha exatamente por objeto delegar ao presidente matéria que a Constituição objetivamente não admite, a saber, matéria reservada à lei complementar, por exemplo. O parlamentar que discordar da referida proposição, ele poderá impetrar mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Porque a mera tramitação da proposição já é violadora da Constituição. Segunda, na delegação atípica, ao deliberar sobre o projeto de lei delegada elaborada pelo Presidente da República, a Comissão de Constituição e Justiça ou o plenário poderão rejeitá-lo por reputar a matéria inconstitucional. Vamos responder à última indagação da questão 10. Após a promulgação e publicação das leis delegadas no Diário Oficial da União, supondo que o presidente extrapole os limites da delegação legislativa, quem poderia exercer o controle repressivo de constitucionalidade? O controle repressivo poderá ser exercido, primeiro, pelo próprio Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. É o que dispõe o artigo 49, inciso 5 da Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Segundo, pelo próprio STF, por meio do controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Algum legitimado do artigo 103 da Constituição poderá ajuizar ADI perante a Corte Constitucional, ou ainda, no âmbito da recorribilidade extrema, ou por meio do julgamento de uma ação constitucional de competência originária da Corte, no âmbito difuso. O STF também poderá afastar o excesso legislativo da lei delegada. E terceira hipótese, de controle repressivo, pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal quando a questão for suscitada por qualquer interessado no âmbito do controle difuso.